Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 117. Ser uma ponte, não um intermediário. Bom, e nesse episódio eu conversei com a Cristina Orfeu, que é do Fundo Casa, e a gente trocou uma ideia sobre, desde o início da trajetória do Fundo Casa até os tempos atuais, algumas iniciativas importantes que o Fundo Casa está envolvido. Bom, ela citou várias coisas legais e todos os links aí na descrição. Para vocês terem uma ideia, o Fundo Casa, ele vai fechar 2023 com mais de 20 milhões de reais investidos em projetos de comunidade, de ponta, né, de base. São mais de 400 grupos socioambientais apoiados nesse ano de 2023, tá? Em 9 diferentes chamadas, editais públicos que o fundo abre ao longo do ano. Desses 400 grupos, nós estamos falando majoritariamente de grupos indígenas, né, populações tradicionais, quilombolas, enfim, pessoas que estão aí amassando barro literalmente nos rincões do Brasil, na defesa aí de questões socioambientais, na luta aí por conservação ambiental, enfim, direitos humanos e etc. A agenda do Fundo Casa é majoritariamente a agenda socioambiental, né? Tem um ambiental muito forte. E a Cris explica um pouco, né, da onde veio esse início, como foi a caminhada do Fundo Casa. Um papo muito legal, muito bacana mesmo. Se você que está ouvindo não conhece o Fundo Casa, recomendo colocar no radar. Eles fazem um trabalho muito legal, muito consistente. Esse título do Ser uma Ponte Não Intermediária é uma aspas da própria Cris ao longo do papo, né? Essa percepção de o Fundo Casa não ser um intermediário, mas ser que liga pontas, né? Entre quem tem recurso e quer fazer esse recurso chegar lá na ponta, lá na base, que é o olhar do Fundo Casa. Claramente é um fundo de filantropia comunitária, de justiça social, e já falamos sobre esse tema aqui, então vai ter um link aí na descrição de um episódio onde a gente destrinchou um pouco mais sobre esse assunto, se esse assunto é novo para você. Então recomendo dar uma passadinha lá também. Bom, acho que para fechar aqui e a gente ir direto para o papo, é interessante perceber que é possível sim trazer ideias que estão, de certa forma, um pouco na contramão do que a gente escuta com bastante frequência no setor. Por exemplo, falamos de endowment. A Cris, pessoalmente, tem uma visão um pouco distinta do que a gente escuta aí do fundo patrimonial, como uma solução e tal. Falamos do compliance como uma forma de que não deve travar, né, essa vontade política, essa opção política do Fundo Casa de chegar na ponta, de apoiar grupos sem CNPJ, pessoas físicas e tal. Ela destrinchou um pouco mais isso. Então é legal poder mostrar que, embora a cartilha majoritária do setor nos diga uma certa mensagem, há caminhos, há maneiras de se fazer diferente. E o Fundo Casa é um ótimo exemplo disso. Então é isso, agradecer demais a Cris, o papo maravilhoso. E, sem mais delongas, partiu pro papo. Bom, Cris, seja bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceito o convite para estar aqui conosco. Então, para a gente começar, se apresenta um pouco para quem está ouvindo, quem que é a Cristina Orfeu, e fala um pouco do Fundo Casa. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada aí pelo convite. Eu acho que o Fundo Casa tem sempre o prazer de compartilhar, né, a sua história, o que a gente faz neste ambiente que a gente trabalha, que é o ambiente da filantropia para a justiça social. Bom, eu sou a Cristina, tenho um filho e um neto. Gostaria muito de ter mais tempo para o meu neto, inclusive neste momento. Mas tem uma trajetória. Eu nasci no interior de São Paulo, numa família humilde, mas uma cidade chamada Botucatu.
Mas Botucatu tem uma qualidade de vida muito boa, né? Mas eu sempre morei no sítio com meus pais. Nunca na minha vida eu imaginei ter entrado para esse mundo que eu entrei e conhecido tanta coisa, aprendido tanto, né? Hoje eu moro na região metropolitana de São Paulo, numa cidade chamada Juquitiba, que é uma área de preservação ambiental que produz água para São Paulo. E foi o meu contato com este mundo, né, do socioambiental se deu aqui. Eu me casei muito cedo e me mudei para cá. E eu chegando aqui, eu me deparei com uma pobreza que eu não conhecia, né? Apesar de eu vir de uma família humilde, mas a gente nunca teve essa pobreza extrema que tem, né? A região metropolitana de São Paulo e depois muitos outros lugares que eu conheci. E aqui eu comecei a me envolver muito com a questão de criança e adolescente no início, com a violência que existia, né, relacionada à criança e adolescente. Depois eu fui convidada para ser secretária de planejamento. É um município bem pequenininho, né, então era diretoria de planejamento. E neste momento um colega, um amigo que morava aqui, um americano, tinha uma organização não governamental que se chamava Associação Nascentes das Águas Puras. O ano era 95 e a Lei de Recursos Hídricos Estadual estava sendo aprovada, onde previa uma gestão tripartite, que a sociedade civil se envolvesse na gestão dos recursos hídricos e então dividia o Estado em comitês de bacia, onde podia haver essas participações. E ele me chamou para ir numa reunião, porque eles iam pleitear uma vaga no comitê de bacia, que aqui do município o Juquitiba está em duas bacias hidrográficas. Uma parte das águas que cai aqui desce para o Vale do Ribeira e a outra vai para São Paulo. E eu, então, conheci o mundo do meio ambiente, o mundo ambiental. E aí, foi como se desse um estalo na minha cabeça, né? Eu ainda era muito jovem, tinha menos de 30 anos. Eu falei, meu Deus, está tudo conectado. Meio ambiente, pobreza, racismo, tudo. E aí, minha formação, né, eu fiz ciências contábeis, depois eu fiz administração. E aí eu me envolvi nessa questão do meio ambiente. Fui fazer pós no meio ambiente, fui estudar tudo que tinha sobre meio ambiente. E, bom, cheguei nessa questão socioambiental. Então, durante muitos anos eu trabalhei em ONGs. Aí depois eu saí da prefeitura, porque, para mim, o poder público, ele tem uma ferramenta... Ele pode tudo que ele quer, mas são tantas travas que acaba não fazendo nada. E aí, conhecendo esse poder da sociedade civil, através desse meu amigo, que já faleceu, inclusive, eu falei, a sociedade civil é o caminho, as ONGs, as organizações. E eu fui trabalhar numa ONG, e lá tive outros mentores, um deles é o Rubens Born, era a organização que ele era o diretor executivo, e a gente trabalhava muito no Vale do Ribeira. E aí eu trabalhei muito nas questões socioambientais, voltada à questão. O Vale do Ribeira era uma região das mais pobres do estado, né, com os piores indicadores sociais, com uma riqueza de biodiversidade incrível. E acabei conhecendo aí todas essas dicotomias da vida, né, da questão socioambiental, de riqueza de biodiversidade, ao mesmo tempo de pobreza. E nesse momento o Rubens estava participando de um grupo que estava fundando o Fundo Casa. Que ano que foi isso, Cris? Ele já estava, foi em 2000, mas o Fundo Casa acabou sendo depois em 2005, né, 2005, 2006. Mas eu participei indiretamente dessa criação, né, do Fundo Casa, da nascência, digamos assim, do Fundo Casa, por meio dele, e conheci a Maria Amália, que então era uma pessoa, né, uma das fundadoras que trazia essa provocação, tinha ficado fora do Brasil durante muito tempo, em muito contato com a filantropia, mas havia um grupo grande no Brasil que já discutia essa questão do financiamento para as comunidades locais, né? Que imagina, hoje se fala muito disso, mas lá no começo dos anos 2000 não se falava, né? Então o Casa nasceu com essa missão de fazer o recurso chegar nas comunidades locais e populações tradicionais. São 20 e poucos anos aí e o desafio continua o mesmo, por mais que hoje se fale muito, né? Se discute muito mais, existe muito mais. Eu acho que está se discutindo essa questão dos mecanismos de financiamento das comunidades locais, mas a filantropia mais tradicional, né, ainda não enxerga
os fundos locais, os fundos tradicionais, os fundos de filantropia para a justiça social, como um mecanismo de financiamento que é uma ponte e não um intermediário, né? A gente rechaça essa palavra intermediário, até porque no Brasil intermediário tem uma conotação muito ruim, né? Ligado àquele que explora, aquele que fica com a melhor parte. E os fundos de filantropia para a justiça social, e aí não tem apenas o Fundo Casa, mas tem outros fundos, os quais a gente comunga muito da mesma abordagem, né? Trabalhando no Brasil. Acho que agora, muito em função da questão climática e da necessidade do reconhecimento do protagonismo das comunidades locais, começa aí a filantropia a enxergar, né, a importância dos fundos. Mas isso era um discurso muito isolado do Fundo Casa no início, né? Muito, inclusive, da Maria Amália. E a gente começou muito assim, com a cara e a coragem, né? Eu falo que os fundadores do Casa eram uma série de lideranças, mulheres e homens, que trabalhavam em ONGs, tinham um papel ativo nas ONGs, como o próprio Rubens, que trabalhava na época no Intercívios, mas também que entendiam que era necessário criar um outro mecanismo de financiamento direto para as comunidades. Porque se as suas organizações passassem a fazer esse papel, apoiar financeiramente, teria ali uma confusão de papéis entre as suas organizações que faziam incidência política, faziam assistência técnica, e que havia necessidade de um mecanismo financeiro que reconhecesse o protagonismo dessas comunidades, que elas elaborassem seus projetos, que fosse financiado o seu ativismo e, portanto, criar o Fundo Casa com esse papel. Mas não teve o impulsionamento de nenhuma fundação. Então, alguns fundos acabou tendo, né, aí, de alguma maneira, um incentivo de algumas fundações que foram embora do Brasil e deixaram ali um pequeno monto para iniciar um trabalho, muito importante, por sinal, mas no Fundo Casa não. Foi ali, tijolinho por tijolinho, sendo construído. Começamos apoiando 7 projetos, né? Depois foi subindo, foi aumentando até chegar aqui nos dias de hoje, que a gente tem aí uma história de desafio, mas de muito sucesso no apoio às comunidades locais tradicionais do Brasil. Pô, que bacana, Cris. Legal você dividir esse início de mobilização de base mesmo, né? E quem olha hoje fala, nossa, Fundo Casa tem muito recurso, apoia um monte de projeto, mas legal retomar um pouco essa caminhada desde o início, né? E é legal você trazer. E assim, você citou que tem alguns fundos da Rede Como A, né, que são parceiros, que têm o seu fundo patrimonial, que é isso, é um recurso que fica ali rendendo e esse rendimento viabiliza apoios a organizações. E aí um passarinho me contou que aí no Fundo Casa vocês não acreditam muito nesse modelo. Por que não, né? Eu queria que você contasse um pouco mais disso. Eu nem posso dizer que é no Fundo Casa, isso é uma opinião muito pessoal minha, né? Eu sou do mundo das finanças, eu fiz administração, fiz ciências contábeis, e o que eu vejo, assim, né, na questão do fundo patrimonial? Primeiro, ele é um modelo muito americano, né? É um modelo que lá realmente a gente fala de cifras enormes, né? 20, 30, 40, 50 milhões. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, a gente tem um pequeno endowment de 20 milhões de dólares. Eu falei, meu Deus, né? Então, assim, eu acho que é um modelo muito americano. A gente, no Brasil, nós temos uma economia, um sistema de governo muito vulnerável. Então, o risco, né, da gente ter um recurso, agora mesmo, nos últimos 4 anos, muita gente ficou com recurso de não poder receber, com receio de não poder receber recurso, o que iria acontecer com os recursos que estavam em caixa. A gente vê outros países da América do Sul, onde governos de extrema, né, seja de uma ponta ou para outra, criar mecanismos de controle das organizações. Então, cria lá uma nova secretaria e um novo registro. E até que se seja registrado, ninguém pode mexer nas suas contas. Eu acho que a gente não tem uma estabilidade democrática para ter um volume de recursos tão grande aplicado. Segundo, que juntar, né, um monto que de fato faça diferença exige um esforço gigantesco. E aí é muito difícil você juntar. Por exemplo, o Fundo Casa tem um compromisso de doar, de fazer o recurso chegar na base. Então, para além da gente mobilizar recursos para doar
também para um endowment seria algo assim muito complexo, muito difícil, né? Juntar, conseguir ter energia suficiente para juntar recursos para um monto que vale a pena. Terceiro, as melhores aplicações de rendimento acabam sendo nas atividades as quais a gente sabe que são as mais geradoras de impacto socioambiental. Então, a gente também não teria um retorno financeiro nessas aplicações, porque realmente o que está em alta são as questões com as quais os modelos aí, os quais a gente critica muito, né? E, por fim, eu acho que a gente precisa do dinheiro hoje. Hoje, né, os últimos 4 anos, eles foram de um risco democrático para o país, que eu, né, desde que eu assim, eu não participei muito, né, da ditadura. Eu nasci em 69, né? Foi bem no ano do golpe, mas eu estava ali, no ano do golpe não, foi bem no período da ditadura, mas eu não acompanhei, assim, a luta mesmo. Eu morava no interior de São Paulo. Quando eu comecei a militar no movimento estudantil, já foi pela direta já, foi naquele movimento, sabe, já era outra coisa. E eu vi esses últimos 4 anos, de tudo que eu li, que eu aprendi, que eu acompanhei, assim, a gente passou muito perto de reeleger um governo muito radical, né? E que tinha uma agenda declarada contra alguns povos tradicionais, especialmente os povos indígenas, quilombolas. E eu, assim, todo o recurso que a gente tinha, a gente disponibilizou para esses grupos que foram perseguidos, foram marginalizados. Junto a isso veio uma pandemia, onde foram as pessoas que mais sofreram os impactos da pandemia. Então, do ponto de vista ético também, assim, né? Como é que eu tenho lá um dinheiro guardado? Eu não estou falando um fundo de reserva, porque eu acho que um fundo de reserva, ele é importante, ele precisa para ter realmente as organizações terem sustentabilidade, né? E terem mínimo de equilíbrio para poder funcionar, mas de ter um endowment, de ter uma quantidade de dinheiro tão grande que, por mais que ele renda, o que ele rende ainda é muito pouco para ser doado. Então, por isso, eu não acho que hoje no Brasil a gente tem condições de ter um endowment, assim, por esses motivos. É o que eu penso com a minha experiência, sabe, Fábio? Tem outras situações, tem outros fundos, e aí eu acho que cada um tem a sua experiência de vida institucional, de vida pessoal. Mas por isso, eu realmente vejo que para juntar hoje 100 milhões de reais, que seja, é muito difícil. É muito, muito desafiador, né? Não adianta a camiseta do Che, e nem a barba que eu deixei de fazer, nem mochilão do Chile até Machu Picchu, eu nunca faço o seu tipo. Não, e legal, Cris, que você deixa muito claro que é uma opinião da Cris, pessoa física, né? E não uma opinião institucional do Fundo Casa. E é um ótimo debate que eu quis trazer essa pergunta porque a gente escuta muito, com mais frequência, o outro lado, que é não, o endowment veio para ficar, esse é o caminho, e nanana. Eu acho que ele é super legal, o instrumento em si. Mas tem outros pontos de vista, e você está trazendo um que eu acho que é legal para a gente ampliar o debate. E na esteira desse ponto que você trouxe, tem uma segunda questão que eu queria trazer, que é, hoje a gente fala muito de compliance, é uma agenda forte, veio para ficar, acho que com a qual a gente concorda. A questão é como é que vocês aí no Fundo Casa sustentam essa posição, essa opção política de financiar coletivos sem CNPJ e pessoas físicas. Isso choca com uma certa cartilha do compliance. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que a gente tem aí uma questão do compliance, mas do outro lado nós temos cada vez mais crescendo na filantropia a questão de doar em confiança, né? A gente viu aí a própria Mackenzie Scott, que apesar de ter tido, sim, um processo de compliance, porque teve, mas também teve muito forte a questão da doação em confiança, né? Eu acho que aqui no Fundo Casa a gente apoia coletivos sem CNPJ, mas a gente apoia coletivos com parceiros, a gente não apoia diretamente sem CNPJ. Então a gente apoia sempre com a figura ali do parceiro. A gente gostaria até de doar sem CNPJ. E a gente apoia pessoas físicas, mas a gente apoia no âmbito do nosso programa de defensores e defensoras de meio ambiente, que estão em situação de vulnerabilidade.
A gente já fez vários estudos, Fábio, relacionados a apoiar pessoas físicas. E a gente, infelizmente, a gente vive num país que é muito legalista e tem uma questão dos impostos, né? O quanto que uma pessoa física pode receber recursos, até que limite, ela não precisa informar a Receita, e porque se ela informar a Receita que ela recebeu um determinado valor e depois esses dados forem cruzados, ela pode vir a perder benefícios se porventura ela os tiver. A gente segue fazendo doação assim, com muito cuidado, né? Cada caso é um caso. Por isso que a gente fala aqui no Fundo Casa, a gente não tem muita receita pronta. A gente tem regras gerais, mas a gente tem muito caso a caso. A gente tem muito a situação daquele coletivo, onde ele está, que situações de pressão ele vive, que situações de violência ele vive, que importância ele tem de receber aquele recurso naquele momento. Então, a gente trata muito, a gente não é muito assim no varejo, a gente tem muitas coisas muito delicadas, assim, caso a caso. Eu acho que esse é um pouco do nosso modelo, assim, sabe? Um modelo muito específico que deixa todo mundo meio maluco, diga-se de passagem. Que legal, legal. A gente já vai falar dessas não ter receitas prontas, mas antes eu queria que você contasse um pouco. Hoje o volume principal de recurso que nutre todas as atividades do Fundo Casa, os financiamentos que vocês fazem, vem mais de fora da filantropia gringa do que da brasileira. Se eu estou correto, por que a brasileira é tão desafiador vocês captarem recurso aqui? Olha, você sabe que eu tenho falado muito disso nesses últimos tempos, né? Realmente, a gente tem 99% do nosso recurso são de fora do Brasil, né? Aqui dentro do Brasil a gente já teve alguns doadores, hoje nós temos um doador, que é o Instituto Merak, que doa para a gente, uma filantropia familiar, e nós tivemos uma parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa, mas na nossa história a gente nunca teve muito doador do Brasil. Eu acho que primeiro por conta da própria abordagem da filantropia que a gente trabalha, Fábio, a filantropia da justiça social, que questiona modelos e estruturas de poder, né? Não é apenas apoiar um projeto de geração de renda, não é só isso, né? É apoiar direitos à terra, né? Direito ao trabalho digno, justo, direito de participação na vida democrática do país. E eu acho que isso ainda é desafiador para a filantropia brasileira, né? Eu acho que está melhorando, eu acho que está melhorando, não, está se discutindo, é melhor o termo, né? Acho que a filantropia familiar está discutindo muito isso, como doar para transformar de fato a sociedade, uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, mas eu acho que ainda é um desafio para o investimento social privado, para a filantropia familiar. Eu acho que a gente precisa dialogar mais, a gente precisa conversar mais. Eu acho que existe uma série de filantropias no Brasil, assim, sabe? E elas não se dialogam, porque já parte da premissa, somos diferentes, né? E onde que a gente pode compor, então? Como é que a gente pode compor? Porque eu acredito que todas elas querem um país melhor para todo mundo, né? E se a gente se a filantropia não puder apoiar as estruturas, o cerne da questão, que é as estruturas mesmo de desigualdade, né? Que questionar as estruturas de poder, a gente não vai chegar nesse país, né? Que a gente tanto almeja. Mas eu acho que é isso. Eu acho que falta uma ousadia da filantropia brasileira. Eu acho que a gente também carrega algumas coisas aí da nossa história, que é do controle, sabe? Do controle, de controlar como que esse dinheiro vai ser gasto, da agenda, qual é a agenda. Então, eu acho que quando dá a impressão que se perde um pouco esse controle, se perde também o apetite para doar. Bacana. Eu vejo isso. A maior parte da filantropia brasileira prefere executar os seus projetos ao invés de doar, né? Agora, ainda só para fechar esse ponto, não necessariamente todo recurso de filantropia gringa
também tem apetite a risco e a menos controle. Tem certos lugares onde vocês batem na porta. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Sim, não, com certeza. Eu acho que lá fora tem um monte da filantropia tradicional também, mas eu percebo assim que a filantropia cada vez mais, a internacional, por exemplo, de fazer o recurso chegar na base, sem ter aquele controle exatamente do que o grupo vai fazer, isso já é um passo superado, né? Não acho que isso veio de graça, não. Isso veio porque está aí, especialmente no campo socioambiental, está provado em todos os estudos reconhecidos pela ONU e por todos os organismos internacionais da importância das comunidades locais na conservação das florestas, por exemplo. Né? Eu acho que ainda há uma dificuldade enorme nos conceitos, né? Que isso não venha muito top-down. E aqui está o nosso papel, eu acho o papel dos fundos, de dizer, olha, não é assim, não é isso, né, que os grupos locais querem, não é dessa forma. Eu acho que tem um diferencial, assim, que é de fato que as comunidades precisam, né? É escutar delas e a gente só ser um amplificador da sua voz. Olha, a gente precisa de recurso para isso. E aí a gente articular com essa filantropia, olha, se é recurso para isso, tem sentido. Se não é, não tem sentido. Mas eu acho que já se discute mais um pouco da doação de confiança fora do Brasil. Não é 100% da filantropia, até porque eu nem conheço tanto da filantropia internacional. A Maria Amália tem muito mais essa abordagem dentro do Fundo Casa. Mas existe, por exemplo, todos os nossos doadores, a gente consegue ter um diálogo de realmente apoiar aquilo que faz sentido para os grupos, né? Aquilo que é importante. E o formato de doação também, com menos controle. Então, eu acho que a gente está mais avançado. Não adianta paletó e gravata, mamãe madame nem papai magnata. Pagar a conta, abrir a porta do carro, eu nunca passo seu tipo. Você falou na pergunta anterior das receitas prontas, vocês não terem fórmulas ou receitas prontas, que ao longo da caminhada vocês foram encontrando não uma receita, mas um jeito de fazer com o qual vocês se identificam. Eu queria que você falasse menos desse jeito e mais das coisas que vocês foram deixando para trás ao longo da caminhada. Bom, eu acho que uma coisa que a gente deixou muito para trás era o formato de seleção, assim, né? A gente no começo não tinha chamada de projeto. A gente tinha uma rede de colaboradores grande que indicavam os projetos, né? Isso vinha de um modelo que o Casa já participava, com um doador internacional, que foi um dos primeiros doadores que apoiou o Fundo Casa, que era o Global Green Grants Fund, que trabalhava com conselhos, e esses conselhos, então, atuavam nos territórios, identificavam os projetos e indicavam. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo o quanto que isso não propiciava que inovasse, né? Que a gente recebesse propostas de outras redes, estava sempre conectado com a rede dessas pessoas, desses conselheiros, e como também, então, como ele não saía daquela bolha, digamos assim, né? E como a gente não recebia inovações, porque os grupos locais, eles sempre estão inovando para superar os seus problemas, os seus desafios, né? Tem ali um conhecimento tradicional colocado à disposição para resolver esses desafios locais e que a gente acabava não recebendo. Então, nós fomos partindo, na medida que a gente foi conseguindo ter mais recurso, nós fomos colocando cada vez mais chamadas públicas. Que se por um lado é legal, e eu acho que é o mais democrático que tem, porque é uma chamada pública com todos os critérios, numa linguagem que qualquer grupo possa participar, mas por outro lado também a gente recebe cada vez mais demanda, né? O ano passado, por exemplo, nos últimos 4 anos, a gente recebeu mais de 1.000 projetos de grupos indígenas. E a gente conseguiu apoiar em torno de 680. Então, quer dizer, você aumenta muito, né? E a gente vai criando mais redes, vai ficando mais conhecidos. E a gente tem tudo isso, sabe, muito baseado em redes de confiança, viu? As nossas chamadas, elas chegam nos territórios, nas comunidades, através de uma enorme rede de confiança construída ao longo do tempo
inicialmente com o próprio movimento ambientalista do Brasil, o movimento socioambiental, que atuava nos territórios, e depois dos próprios grupos apoiados, que um vai conectando o outro, e a gente vai cada vez recebendo mais projetos. Então, eu acho que essa foi uma maneira que a gente foi deixando para trás, foi esse formato. Segundo, foi da gente cada vez mais escutar as comunidades. A gente sempre fez um processo de escuta, mas a gente estruturou mesmo o processo de escuta, de oficinas virtuais, de conversas, não tanto de ir a campo, porque a gente vai a campo, mas de uma maneira muito estratégica, porque a gente entende que tem outras ferramentas que a gente pode estar promovendo esse processo de escuta. Mas hoje ela é integral, assim, ela faz parte do nosso rito, né? A gente vai abrir uma chamada de projetos, a gente vai fazer primeiro uma escuta do campo, uma escuta das principais lideranças, das principais organizações. Isso pode ser uma oficina, convidando todos para participar e estruturar essa escuta. Isso pode ser ir participar de um evento onde tem vários grupos e chamá-los para uma conversa, um diálogo, e falar, olha, o Fundo Casa está pensando em estruturar uma chamada, o que vocês acham, quais são as principais lacunas, de fato, onde é que está faltando recurso, para que está faltando recurso. Então, eu acho que isso foi uma outra abordagem que hoje, para nós, ela é fundamental. Menos consultores especializados no tema e mais escuta das lideranças que estão no chão, na terra mesmo. Antes da gente fechar, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vi que vocês estão envolvidos numa iniciativa, que é uma aliança de fundos do Sul. E se fala muito da cooperação Sul-Sul. Acho que é um tema que está em alta agora. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa aliança, que país está envolvido, que temas e qual o papel do Fundo Casa nela. Isso é super, super legal, super importante para a gente, porque assim, o Fundo Casa, desde que ele nasceu com uma visão muito holística dos territórios, muito sistêmica, até a visão sistêmica mesmo. No nosso relatório do ano passado, a gente explica um pouco esse nosso formato de doar da visão sistêmica, onde você vai apoiando os grupos nos territórios, em pontos estratégicos, até que, certo momento, esses grupos se conectam e promovem essa transformação, sabe? Juntos, conectados. E com essa visão, o Casa nasceu com uma visão sul-americana. Então, um rio, né, como diz a nossa fundadora, não para na fronteira, ou acho que foi alguém que... ele continua, da mesma maneira que a Floresta Atlântica, né, Amazônica, aliás, desculpa. Os povos indígenas, né, que estão ali na fronteira e que passam os seus territórios, então, as divisões administrativas, elas não combinam muito com a visão de bioma, né? Ela traz muitos desafios para a conservação dos biomas, inclusive. Então, o Fundo Casa nasceu com essa visão por bioma e assim, dessa forma, com uma visão sul-americana. Durante vários anos, a gente trabalhou na América do Sul, apoiando grupos na América do Sul. Mas chegou a um determinado ponto, com muitas dificuldades de legislação, e aí a gente foi avaliando, né, e acabamos concluindo que era cada vez ficava mais complexo apoiar os grupos fora do Brasil. Mas nós já tínhamos uma rede muito grande, forte, consolidada, tanto de grupos apoiados nos países, em todos os países da América do Sul, quanto de parceiros, porque o Fundo Casa trabalha muito com essa questão dos parceiros, daquelas organizações que atuam no território, que também nos ajudam a conectar com os grupos locais. Então, a gente tinha bastante parceiros. E aí, a Maria Amália um dia me falou, Cris, olha, eu acho que a gente deveria apresentar o modelo do Fundo Casa para os nossos parceiros, porque eu falei, olha, está ficando muito difícil, a gente não vai mais conseguir apoiar para fora do Brasil. E aí a gente começou, a Amália é muito visionária, sabe, Fábio? Acho que vale a pena um dia você chamá-la aqui também. E falou, olha, acho que vale a pena a gente mostrar o nosso modelo para os nossos parceiros e, quem sabe, eles se motivam a criar fundos. Inicialmente, a gente tinha pensado em criar Fundo Casa lá no Peru, por exemplo. Depois a gente falou, não faz o menor sentido isso, né? Vamos apresentar o nosso modelo, ver se a gente pode nos oferecer para nos colocarmos como mentor, fazer uma mentoria dentro do que a gente pode,
apresentar para eles esse mundo da filantropia. E a gente começou a fazer isso. Fizemos um pacote, né, dos principais pontos de um fundo que nasce do movimento, né, porque nós nos identificamos como um fundo que nasceu do movimento socioambiental. E fizemos várias oficinas no Equador, no Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina. Fizemos depois uma no Brasil, que eles vieram para cá. E a Interamérica Foundation se motivou a apoiar esse processo, então essas oficinas foram apoiadas por eles. E olha, foi uma coisa tão surpreendente, era um campo tão fértil isso, que rapidamente esses fundos se consolidaram, se formaram. Nós compartilhamos tudo. Compartilhamos formulários de projetos, experiência, o que deu certo, o que não deu, metodologia de análise de projetos, inclusive financiadores, alguns financiadores que apoiavam a gente e que a partir do momento que a gente deixou de apoiar os outros países da América do Sul, então uma parte do recurso que vinha para nós foram direto para esses fundos. Eles também conseguiram encontrar outros apoiadores e rapidamente 4 fundos se estruturaram e já estão doando e fazendo um trabalho muito bacana. Então, Equador, Peru, Bolívia e Colômbia estão fazendo já um trabalho sensacional. E nesse bojo, já tinha fundos mais antigos, que o Fundo Casa se conectava por conta desse doador que a gente tinha em comum, que era o Global Green Grants Fund, que também tinha esses conselhos e alguns se transformaram em fundos. Então, tinha um do México, outro de Honduras e um das Filipinas. E nesse bojo de discussão de modelos de fundo, de fortalecimento de fundo, chegou um fundo novo de Moçambique. Bom, quando nós vimos, nós tínhamos ali, né, um sul global representado dos fundos socioambientais. Então, olha, por que não? Então, a gente avaliou muito que o sul global ele já apresenta um nível na arquitetura de financiamento, de mecanismos de financiamento, que pode receber recursos direto do norte e fazer com que esses recursos cheguem para as comunidades de uma maneira rápida, segura e que responda de fato às demandas dos grupos locais, né? Porque a gente tem muita organização que não é brasileira, que está no próprio norte, que captam esses recursos e depois faz esses recursos chegar para cá. E assim, nós já temos um arcabouço de fundos, a gente já tem estruturado esses fundos, né? No sul global. E especialmente no campo do financiamento climático, com muita experiência de fazer esse recurso chegar onde ele precisa chegar, para as comunidades invisíveis à filantropia, invisíveis ao sistema de financiamento climático. Então, olha, vamos criar uma aliança socioambiental Fundos del Sur, que é um movimento político, né? Ela tem uma abordagem muito política de se colocar para o norte, mas também para dentro dos seus próprios países. Olha, a gente já existe mecanismo de financiamento que pode receber recursos diretamente para fazer chegar até as comunidades locais. E este ano, ela foi lançada em 2000, foram 2 anos que completou 2 anos, vai fazer 3 anos agora, mas neste ano foi estruturada a aliança. Então, a gente já tem um comitê gestor, já tem uma abertura para novos membros, inclusive já chegou um novo membro agora, e com essa perspectiva, que corrobora muito com a própria narrativa da Rede Como A também, né? A Rede Como A um pouco mais ampla, que atua aí muito mais diversos temas de justiça social no qual ela atua, mas as duas redes, as duas alianças estão aí na abordagem da filantropia para a justiça social, nessa questão do financiamento direto às comunidades locais, e é isso, então, uma maneira também de fortalecimento do campo mesmo, né? De fortalecimento dos fundos. Já bebi shampoo, já nadei no Tietê, apareço no Datena pra você ficar com pena. Só você que não me vê, pelo nível do Ibope, haja blush Photoshop, cê não quer me conhecer.
Nossa, que legal essa iniciativa, Cris. Eu vou, para quem está ouvindo, vou botar os links aí na descrição, tá? Para quem quiser saber mais e se inteirar mais, acho que é muito bacana essa cooperação Sul-Sul. Cris, para a gente fechar, te agradecer demais pelo papo, incrível. Deixar um espaço para fazer um merchan, divulgar o trabalho aí de vocês. Obrigada, Fábio. Olha, eu digo que todo mundo no fundo do caso é apaixonado pelo que faz, né? Porque é uma luta enorme. Esse ano, a gente fez 9 chamadas de projetos, eu acho que a gente vai bater aí os 20 milhões doados. É sempre um desafio manter o orçamento de doação para os grupos, né? É sempre um desafio conseguir fazer com que o recurso chegue para as comunidades locais, mas também manter um número de parceiros, aliados, que colaboram, né? Que de fato faz com que nos apoiem para que esse recurso chegue na base. Eu acho que o Fundo Casa a gente tem, nos últimos tempos, cada vez mais especializado em atender de fato a demanda dos grupos, como eu já falei aqui várias vezes. Então, nesse bojo, nós temos algumas chamadas deste ano, que todo mundo aí deve ter visto, que um deles foi enfrentamento aos incêndios florestais. A gente, nos últimos 3 anos, a gente tem conseguido apoiar os grupos, e isso foi uma demanda que chegou do campo. Eles começaram a fazer pedidos emergenciais para enfrentamento aos incêndios, até que essa demanda se tornou tão grande que eu falei, gente, vamos escutar os grupos e ver como que a gente pode fazer de uma maneira mais estruturada. Mas a gente tem uma gama de apoios, né, Fábio? A gente tem, assim, lá no nosso site, inclusive no nosso relatório anual, que a gente divulga todos os anos, como a gente apoia realmente uma diversidade de grupos. Então, a gente trabalha no Brasil todo. A maior parte dos nossos recursos hoje, elas são para a Amazônia, porque é também onde está o apetite da filantropia internacional mais para a Amazônia. Isso faz com que a gente tenha muito pouco recurso para os outros biomas. Mata Atlântica, por exemplo, que é um bioma onde tem sofrido os maiores impactos dos eventos extremos, das emergências climáticas. Se tem um bioma que tem tido, infelizmente, mortes nos eventos extremos, é na Mata Atlântica, né? Aconteceu no Recife, depois aconteceu no Litoral Norte, aconteceu já na Bahia e agora lá no Rio Grande do Sul. Também é onde estão as maiores cidades brasileiras, onde tem uma necessidade imensa de adaptação dessas cidades, de apoio para as periferias urbanas. Eu acho que a gente tem um desafio de aumentar o apoio para grupos urbanos, que praticamente sumiu da filantropia. A filantropia internacional, pouco se fala sobre direito à cidade, sumiu da agenda. E a gente tem aí um compromisso com esses grupos. Este ano nós fizemos uma chamada para apoiar grupos da Mata Atlântica, para fortalecer esses grupos e para fortalecer uma narrativa da importância de apoiar, né, os grupos das comunidades locais. E a gente tem também trabalhado aí nos últimos anos para propiciar que lideranças desses territórios participem da Conferência de Clima. A gente tem, no último ano, nós, além de fazer uma série de oficinas de aprendizagem sobre o acordo climático, a gente tem apoiado lideranças para estar nesses espaços. Durante muito tempo, as negociações internacionais diversas, não só de clima, mas outras, foi ocupado por homens brancos que falam várias línguas, só que especificamente na questão de clima, esses temas precisam, essas pessoas que estão nos territórios, que por um lado são os principais guardiões da floresta em pé, ou do outro lado são os que mais sofrem os impactos da mudança climática, eles precisam estar nesses espaços de negociação. Barreira econômica, barreira linguística, não pode ser uma desculpa para que eles não estejam. Então, o Fundo Casa também tem aí, esse ano nós estamos levando, a gente tem como prioridade mulheres negras, amazônicas, juventude também, no tema climático, apoiar a juventude, esse engajamento que eu acho que durante muito tempo se falava, olha, os jovens não estão mais politicamente engajados, né? Como a gente viu aí numa certa história do Brasil. Eu acho que clima trouxe o jovem e a juventude vem com uma garra e com ferramentas que a gente precisa dar voz para esses jovens colocarem em prática. Então, a gente está levando também representantes de juventude que trabalham com comunicação na Mata Atlântica.
Então, também é um compromisso do Fundo Casa impactar diretamente nessa agenda climática, apoiar os grupos na agenda climática. E, cada vez mais, estar nesse ambiente da filantropia, inclusive muito também do financiamento climático, mostrando esses fundos que são canais, mecanismo financeiro para que o recurso chegue nas comunidades. E este ano, o ano passado, a gente doou em torno de 18 milhões, 400 grupos, mais ou menos, coletivos, grupos. Este ano, a gente vai também estar em torno aí de uns 20 e poucos milhões, e também em torno de 400 grupos apoiados, muitos indígenas, as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, são a maior parte dos nossos apoios, né? Menos, claro que entre eles, indígena é o que recebe mais, e depois as outras populações tradicionais. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente também tem um programa de apoio a defensoras e defensores de meio ambiente, que nos últimos 4 anos também teve muito em alta e, de repente, sumiu, assim, mas a gente ainda vive momentos muito difíceis, né, relacionados à proteção de território, direito territorial. Então, o Fundo Casa também apoia. E eu acho que é isso, sabe, Fábio? Eu convido todo mundo para entrar no nosso site, ler eu acho que o Fundo Casa tem um compromisso de produzir conhecimento. Então, a gente tem cada vez mais lançado publicações a partir das nossas lições aprendidas, a partir das avaliações de programas e projetos que a gente faz. Então, lá no nosso site tem um pouco disso, e os nossos relatórios anuais também, que mostra lá a nossa atuação, o que a gente tem feito, e se alguém tiver mais interesse, a gente está totalmente aberto para conversar, para falar mais. Poxa, obrigado, Cris. E, aliás, materiais belíssimos, identidade visual, assim, diagramação, impecáveis. Cris, muito obrigado, adorei, viu, o papo. Bom, eu que agradeço, Fábio. Estou aqui à disposição quando precisar, quando quiser ouvir, é só nos convidar. Valeu, viu, Cris? Até a próxima. Abraço, até. Bom, passando a régua aqui de mais um episódio, mais um papo incrível, e eu vou deixar um episódio de dica, né, de podcast. E a minha dica vai ser o episódio 104 do Impacto na Encruzilhada mesmo, uma dica de casa, que é um raio-x da filantropia comunitária, porque esse tema tem tudo a ver com o que a Cris trouxe, né? O Fundo Casa é um ótimo exemplo de atuação de um fundo que está olhando para a filantropia comunitária. Então, se é um tema novo para você, se você ainda tem dúvida de que filantropia é essa que nós estamos falando, já destrinchamos isso no episódio 104. O link está aí na descrição, tá bom? Então, é isso. Obrigado, se cuidem, um abraço e até a próxima. Nem precisava aplaudir no final. Muito obrigada pelo apoio moral. Mas é que ele nunca veio no show. Já fui cover da Madonna, do Elvis e do Magal, do Bruni, do Marrone, do Mamonas, do Ramones, da Sandy, do Sepultura, de Caetano e House. Eu nunca faço seu tipo.